Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico, dando prosseguimento aqui às nossas questões do Instituto AUCP, frações e porcentagem. Vamos para a primeira questão. Suponha que em 2014 o pão custava R$ 5,00. Em 2015, por conta do aumento do preço da matéria-prima, o preço teve um acréscimo de 20% sobre o preço de 2014. Em 2016, por um motivo semelhante, o preço do pão teve um acréscimo de 25% sobre o preço de 2015. Para 2017, há uma previsão de aumento de 10% em relação ao preço de 2016. Caso tal previsão se confirme, qual será o preço do pão em 2017? Então, a questão que fala aí de aumentos sucessivos, né? Temos os seguintes anos aí, que eu vou anotar. Temos 2014, né? Vou anotar aqui. Depois temos 2015, depois 2016 e por fim 2017. Em 2014 o pão custava quanto? R$ 5,00. Então vou colocar aqui, ó, 5. Beleza. Aí houve um aumento de quanto? Um acréscimo de 20% de 2014 para 2015. Então houve um acréscimo, ou seja, mais 20%. Com isso, o preço foi parar em quanto? Vamos ver? A gente pode fazer de cabeça, porque a gente sabe que 10% de R$ 5,00 é 50 centavos. 20% vai ser 2 vezes 50 centavos, que vai ser R$ 1,00. Ou seja, vai aumentar R$ 1,00, então esse preço vai de 5, vai aumentar 1, ou seja, esse 20% equivale a um aumento de R$ 1,00. Então, o preço vai parar em R$ 6,00. Se não souber de cabeça, aí tem que fazer o cálculo. Como é que faz o cálculo? 20% de 5. Fazendo o cálculo, 20% é 20 sobre 100. De é vezes 5. 20 vezes 5 dá 100, né? E repete o 100 de baixo. 100 dividido por 100 dá 1. Ó. Então, realmente é R$ 1,00 o aumento de 20% que a gente fez de cabeça. O que aconteceu? Em 2016, por um motivo semelhante, o preço do pão teve um acréscimo de quanto agora? De 25%. Teve um novo acréscimo. Um acréscimo de 25%. Ó. Em relação a 2015. Então, em relação a 2015, teve um novo acréscimo de quanto? Mais 25%. 25% é 1/4. 6 dividido por 4, que é a quarta parte, dá R$ 1,50. Então, ia de 6 e aumentar R$ 1,50, esse aumento de 25%, se for fazer de cabeça. 6 mais 1,50 dá R$ 7,50. Eu não sei, professor, fazer de cabeça. Aí você vai fazer 25% de 6. 25% é 25 por 100. De é vezes 6. 25 vezes 6 dá 150, dividido por 100. Dividir por 100 é o mesmo que voltar duas casas. Então você, ó, ia voltar duas casas. Então isso aqui dá o quê? R$ 1,50. Confirmo o que a gente disse aí. Beleza. E por fim, em 2017 é uma previsão de aumento de 10% em relação ao preço de 2016. Então, em relação a 2016, vai aumentar 10%. 10% de R$ 7,50 equivale a 75 centavos. É um aumento de 75 centavos. Então, R$ 7,50 mais 75 centavos fica R$ 8,25. Não sabendo fazer de cabeça, você vai fazer o quê? 10% de 7,50. 10% é 10 sobre 100. De é vezes 7,50. 10 vezes 7, 7,5. Anda uma casa para a direita, fica 75. E repete o 100. Dividir por 100 é o mesmo que voltar duas casas, né?
Isso é 0,75 centésimos, né? Como a gente transforma a fração em decimal. Que isso é 75 centavos, né? Confirma o que eu disse. Se quisesse somar, como é que ia ficar esse preço aqui? R$ 7,50 mais 0,75. A gente poderia completar com zero aqui, né? Para ficar bonitinho na conta. Vírgula abaixo de vírgula. E agora 5 mais 0, 5. 7 mais 5, 12, vai 1. 7 mais 1, 8. E vírgula abaixo de vírgula. 8,25. Letra A. Se confirmando a questão. É ter paciência e fazer os cálculos direitinho que a gente chega. Um grupo com 360 pessoas disputava um campeonato. Sabe-se que na primeira fase foram eliminados 2/3 do total de competidores. Na segunda fase foram eliminados 3/4 dos remanescentes. Após a terceira fase, apenas 1/10 dos que ainda disputavam passaram de fase. Assim, após a terceira fase, ainda resta... Então vamos devagar. Na primeira fase, vamos anotar. Na primeira fase, o que é que aconteceu? Foram eliminados 2/3 do total. Então como é que calcula isso? 2/3 de dar vezes o total, que é 360. 2 vezes 360 dá 720 e repete o 3. Então dá quanto isso? 720 dividido por 3, dá 240. Então, primeira fase, foram 240 eliminados. Então vamos anotar aqui para a gente saber. 240 eliminados. Com isso, quantos vão para a segunda fase? Vamos anotar aqui. Vão para a segunda fase. 360, que é o total, e tira 240, que foi eliminado. Sobra quanto? 120. Então 120 é o novo total aí. Aí agora a gente vem para a segunda fase. Na segunda fase, ó, foram eliminados 3/4 dos remanescentes, ou seja, da galera que foi para a segunda fase. Não é 3/4 de 360, é 3/4 de 120, que é a galera que foi. 3 vezes 120, 360, divide por 4. Se quiser, pode dividir 120 por 4 e depois multiplicar por 3. Tanto faz a ordem, tá? 360 dividido por 4 dá 90. Então, 90 eliminados nessa segunda fase, né? Aí vamos calcular quantos vão para a terceira fase. Vão para a terceira fase. O total agora não é 360 mais, é o total da segunda fase, que é 120, e 90 foi eliminado. Significa que vão 30 para a terceira fase. Beleza. E por fim, a terceira fase, apenas 1/10 dos que ainda disputavam passaram de fase, ou seja, foram para uma nova fase. Após a terceira fase, ainda restam, ele quer saber quantos ainda restam para a próxima fase, uma quarta fase ou o que seja. Então, 1/10, então como é que calcula isso? 1/10 da galera que passou para a terceira fase, que é 1/10 de 30, 1/10 vezes 30. 1 vezes 30, 30, dividido por 10, que dá 3. Esses 3 não são agora o que foram eliminados, são a galera o quê? Que passaram de fase. Então, 3 passaram da terceira fase. Então, ele quer saber quantos restam, ou seja, a galera que passou da terceira fase. Então, a resposta vai ser 3. Resposta letra B de bola. Então, tem que interpretar para não errar besteirinha, né? O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a metade das gavetas verdes está ocupada. Qual a fração correspondente às gavetas vazias? Então vamos anotar as informações na calma. O arquivo de escritório tem quantas gavetas? 20 gavetas. Beleza. Essas gavetas estão divididas em quê?
em gavetas azuis e verdes. Vou até botar a cor. Então tem 10, metade dessas gavetas é azuis. Então tem 10 gavetas azuis, né? 10 gavetas azuis. E a outra metade é verde. Então tem 10 gavetas verdes. Beleza. Aí agora dessas gavetas, ele vai subdividir em quê? Em vazias e ocupadas. Então, tem as azuis vazias e tem as azuis ocupadas. Tem as verdes vazias e as verdes ocupadas. Vamos lá. A quinta parte das gavetas azuis está ocupada. Então, quantas gavetas azuis estão ocupadas? A quinta parte. Então, é 1/5 das gavetas azuis. Ou seja, quantas são as gavetas azuis? 10. Então, 1/5 de 10. Isso é 10. 1 vezes 10 é 10, dividido por 5, que dá 2. Então, significa dizer o quê? Que das ocupadas das azuis são 2. Consequentemente, quantas são as vazias? O restante. Não são 10 total azul? Então, 2 estão ocupadas, 8 estarão vazias, já que o total é 10. E a metade das gavetas verdes está ocupada. Então, são 10 verdes. Então, 5, que é metade, está ocupada. Consequentemente, 5 estarão vazias. Anotei tudo. O que é que ele quer agora? A fração correspondente às gavetas vazias. Então, ele só quer as vazias. Onde é que estão as vazias? Aqui e aqui. Fração significa o quê? Parte sobre todo. Ele não está distinguindo na questão, separando entre azul e verde agora. Ele quer saber em relação ao total. Tudo de vazia, sem distinguir se é verde ou azul. O todo é 20, que são 20 gavetas. E as vazias é 8 mais 5, que é igual a 13. Então, a fração correspondente às gavetas vazias é 13 sobre 20. Resposta é essa, que está na letra B de bola. Se liga na interpretação, porque se fosse as ocupadas, seria 2 mais 5. Aí seria 7 sobre 20, que tem na letra A. Mas ele não quer as ocupadas, ele quer as vazias. E as informações que ele deu no texto foi sobre as ocupadas. Então a gente tinha que achar as vazias. Beleza? O dobro de um número somado com sua terça parte resulta em 49. Qual é esse número? Então, uma questão que você pode resolver por equação do primeiro grau, ou pode resolver testando a alternativa. Veja, está se falando em um número aí. Você sabe quem é o número? Não. Quando eu não sei, eu chamo de x. Se o número é x, quem é o dobro do número? O dobro do número seria 2 vezes o número. 2 vezes x, que é igual a 2x. A terça parte do número seria o quê? Terça parte do número. Terça parte é x sobre 3. Não confundir com triplo, tá? Se for metade do número, seria x sobre 2. A terça parte do número, x sobre 3. A quarta parte do número, x sobre 4. A quinta parte do número, x sobre 5. E assim vai. Aí agora a gente arma a continha. O dobro de um número, 2x. Somado, ou seja, mais, sua terça parte, x sobre 3. Resulta em 49, ou seja, é igual a 49. Aí agora você faz uma equação de primeiro grau, ó. Você tira o MMC. O MMC aí é 3, né? 3 em 1 dá 3. Aí faz aquele velho procedimento. Divide e multiplica. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 2x dá 6x. 3 dividido por 3 dá 1, vezes x, 1x ou x. 3 dividido por 1, 3, vezes 49, 147. Tem 3 de um lado e 3 do outro, dividindo, pode cortar agora. Continuando nossa conta, 6x mais x dá 7x, igual a 147. Se você pegar 147 e esse 7 está multiplicando aqui, passa para o outro lado dividindo.
147 dividido por 7 dá 21. Então descobrimos quem é nosso número, 21. Pode fazer a prova real, muita gente faz testando a alternativa. O dobro de um número, o número não é 21? Quem é o dobro de 21? 42. Somado com sua terça parte, quem é a terça parte de 21? É 21 dividido por 3, que é 7. Dá ou não dá 49? Dá, ok. Mas é bom a gente aprender a fazer por equação também para a gente entender, né? Que nem sempre dá para a gente substituir em alternativa, né? Beleza? Lucas fez uma compra no total de 2.540 e pagou no ato o valor de R$ 1.143. Nesse caso, qual foi a porcentagem que Lucas pagou? Então a gente pode fazer a trivial regra de 3, né? A compra, o total é 2.540. Esse total corresponde ao todo, que é 100%. Só que Lucas pagou 1.143. Esse 1.143 corresponde a quantos por cento? X. Agora você faz multiplicação cruzada, né? Aí fica 2.540 vezes x e 11.4300, que é 114.300. Aí você vai pegar esse 114.300 e dividir por 2.540. Pode cortar um zero em cima com zero embaixo. A conta vai ficar 11.430 dividido por 254. Vamos dividir. 1.143 dividido por 254 vai dar 4, porque 5 vai passar. 254 vezes 4 dá 16. 4 vezes 5, 20 com 1, 21. 4 vezes 2, 8 com 2, 10. 1.016. Então fica 1.016. Subtraindo aqui vai ficar 6 para 13 dá 7, né? Desce 1. 4 menos 2, 2. 1 menos 0, 1. 127. E desce o 0. 1.270 dividido por 254 vai dar 5. Vamos confirmar? 254 vezes 5. Ó. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Com 2, 27. Vai 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 1.270. Então dá certinho a conta. Resto 0. Então o x dá 45, o quê? 45%, que a resposta tem que ser em porcentagem. Ó. Porcentagem embaixo de porcentagem, né? Porque o x tem que ser em porcentagem. Então x é igual a 45%. Ele pagou 45% da conta. Letra B de bola. Beleza? A metade da metade de um número é 100. Então esse número é... A gente pode fazer por equação, né? Como? Quem é o número? Não sei. X. Então quando ele fala... Aí quem é a metade do número? Mesma coisa. Vou até anotar aqui. Quem é a metade do número? Se o número é x, que eu não sei, a metade do número é x sobre 2. Se fosse terça parte, seria x sobre 3. Tem gente que confunde essa questão e bota 25 e erra. Que bota a metade da metade de 100. Mas não é isso não. É a metade da metade de um número é 100. Ou seja, resulta em 100. Então muita gente confunde e bota 25 na letra A e erra. Então vamos lá. A metade da metade de um número. A metade do número é o quê? X sobre 2. Da metade. Da é o quê? De dado. Vezes. Da metade. De novo metade. Ó. X sobre 2. De um número, né? A metade da metade de um número. Então é x sobre 2 vezes x sobre 2. Tá? Isso aqui é 100, ou seja, resulta em 100. Isso é igual a 100. Eita, eu botei sem querer duas vezes o x. Não é duas vezes não, uma vez só. Que é a metade da metade de um número. Deixa eu colocar aqui. A metade é um meio. Deixa eu botar direitinho. A metade é um meio. Se fosse a terça parte, aí é um terço. A quarta parte, um quarto. Dá, ó, vezes. Metade de novo. Um meio. De novo. Vezes. Um número. Eu não sei quem é um número. X.
tá? Então não precisava nem considerar esse metade de um número igual a x sobre 2. Para armar, é melhor fazer sem isso, para não confundir. Isso é igual a 100. Tá? Aí agora você faz. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1 vezes x, x. 2 vezes 2, 4. Então fica assim. Proporção, né? Aqui é a mesma coisa que está sobre 1, x vezes 1 e 4 vezes 100. Então fica x vezes 1x, 100 vezes 4, 400. Fazendo por equação é assim. Então a resposta é a letra C. Substituir na alternativa também dá fácil. A metade da metade de um número é 100. Você considera que o número é 400. Então, a metade de 400 é 200. Né? Aí esse resultado dá 200. E vai a metade de 200 agora. Dá quanto? 100. Então faz sentido que a resposta seja 400. Outra maneira de fazer é a mesma coisa que eu fiz por equação, só que de uma maneira sem usar x, mas que no fundo está usando, né? É o princípio da reversão. A metade... Deixa eu ajeitar aqui. Você está pegando um valor aqui, dividindo por 2. Depois está pegando esse resultado e dividindo por 2 de novo. E isso dá 100. Porque é a metade da metade de um número. Então é mesmo que tu está fazendo o quê? Pegando a metade de um número. Esse número aqui está dentro do quadrado. Eu não sei quem é. Tu pode chamar de um quadradinho, de x. Então a metade de um número é pegar um número e dividir por 2. Depois tu pega a metade de novo. Por isso que eu botei entre colchetes aí. Não precisa nem de colchetes, pode ser em parênteses, tá? Aí você divide por 2 de novo. Aí o princípio da reversão é como? Tu vai voltando o resultado com as operações inversas. 100 não está dividindo aqui por 2. Então tu multiplica por 2. Então dá quanto? 200. Aqui está dividindo por 2. Aí tu multiplica por 2. Tu está voltando. Então 200 vezes 2 dá quanto? 400. Então é a reversão. Você vai voltando com a operação inversa. A inversa da divisão é a multiplicação. É a mesma coisa que eu fiz aqui, só que de uma maneira técnica, com equação. Beleza? Então fica à vontade aí para escolher o que é devido. Sabe-se que 38% de um determinado valor resulta em 228. Quando se calcula 50% desse determinado valor, chega-se a qual resultado? Então vamos lá. 38% do valor dá quanto? 228. Quando quisermos 50% vai ser quanto? X. Regra de 3 isso aqui. Só você agora multiplicar cruzado. Se quiser, poderia simplificar 38 com 50 para diminuir a conta. Mas se não perceber, faz normal. 38 vezes x, 50 vezes 228. 38x é igual a... Quanto é 50 vezes 228? Dá 11.400. E agora você vai pegar 11.400 e esse 38 está multiplicando, vai passar dividindo. Se você fizer essa conta aqui, ó, vai ver que isso aí vai dar 300. Porque 38 vezes 3 dá 114. Ó. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 3, 9 com 2, 11. 114. Ó. Só que tem 2 zeros a mais. Então é 3 com 2 zeros. A resposta é essa que está na letra D de dado. Beleza? Dez equipamentos de informática foram adquiridos por preços iguais. Na revenda desses produtos, em relação ao preço inicial, 6 equipamentos foram vendidos com um aumento de 30% e os demais foram vendidos com desconto de 30%. Dessa forma, acompanhando o valor total adquirido na revenda com o valor inicial pago por esses 10 equipamentos, gerou-se um... Aí quer saber se houve lucro ou prejuízo. Qual é a bronca dessa questão? Você tem que se ligar que ele não dá o preço do produto. Quando ele não dá o preço do produto, o que é que a gente faz? A gente inventa. Mas a gente não inventa qualquer valor. Qual é o valor melhor para a gente trabalhar? Para ficar bem suave? 100. Porque 100 reais lembra 100%. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó,
esses 10 equipamentos, qual o custo dele? Custo dos 10 equipamentos. 10 equipamentos. Igual a R$100. Ótimo. Isso significa que um equipamento custou quanto? Só para não se perder. R$10, né? Então a gente sempre inventa 100. Se inventasse outros valores, dava certo? Dava. Mas fica muito mais complicado de trabalhar. Por que cada um é R$10? Porque ele disse que foram adquiridos por preços iguais. Beleza. Aí agora houve uma revenda. Isso foi o custo. Houve uma revenda. Ó, na revenda desses produtos. Em relação ao preço inicial. Então, 6 equipamentos foram vendidos com aumento de 30%. Então, vamos calcular aí o valor? 6 equipamentos, minha gente. Cada equipamento é R$10. Então, 6 equipamentos dá o quê? R$60. Então, esses R$60 que representam os 6 equipamentos, foi vendido o quê? Com aumento de quanto? 30%, ou seja, um acréscimo de 30%. Pode fazer 30% de 60, você vai achar 18. Mas se não quiser fazer, como é que você faz? 10% de 60 equivale a R$6. 30% é 3 vezes mais, ou seja, 3 vezes 6. Então, aumentar 30% é o mesmo que aumentar R$18. Então, ou seja, no final das contas, vendeu os produtos por quanto? 60 mais 18. Então, vendeu por R$78. Beleza. E os demais, ou seja, os demais produtos, os demais, foram vendidos com desconto de 30%. Então, os demais, minha gente, são quantos? Não são 10 equipamentos? 6, que são R$60 de custo, foram vendidos com aumento. Os demais são 4, que é R$40. Então, esses restantes aqui, que é R$40, foram vendidos com desconto de 30%. Ou seja, não foi mais 30, foi menos 30. Então, você pode calcular quanto é que vale esse desconto. Né? 30% de 40 vai dar 12, pode fazer. Só que a gente vai fazer como? 10% de 40 é 4. 30% é 3 vezes mais, ou seja, 3 vezes 4 que é 12. Então isso é mesmo que um desconto de R$12, menos 12. 40 menos 12 vai dar R$28, ou seja, vendeu por menos, né? Teve prejuízo nessa venda aqui, mas na venda de cima teve lucro. Mas a questão quer saber, no final das contas, o que é que houve? Gerou-se lucro ou prejuízo? A gente tem que juntar essas duas vendas para saber. Quando você junta 78 com 28, dá quanto? 90 com 16 dá R$106. Ou seja, no final das contas, teve lucro, né não? Porque gastou quanto? Se investiu quanto? Se investiu R$100. E no final das contas, revendeu por 106. Ou seja, quanto é que foi o lucro? 106 menos 100 dá 6. Como eu trabalhei com R$100, lembra o que? 100%. Então, esse 6 vai representar 6% de lucro, né? Porque você revendeu por um valor maior do que gastou, né? Para adquirir esses bens, esses equipamentos. Então, o lucro foi de 6%. Se por acaso aqui nessa continha 106 desse 94, por exemplo, então tu gastaria R$100 e vendeu a 94. Então, tu vendeu por menos do que comprou, né? Então, aí é prejuízo de quanto? Prejuízo de 6. Então, tem que saber interpretar. Se passar de 100, lucro. Menos de 100, prejuízo. E se for igual a 100, nem lucro nem prejuízo. Empatou, né? Beleza? Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.